Boa noite, ouvintes da RW Palma. Está começando o programa Vibre de Aita e eu sou Clarissa Romero. Sendo 20 horas na fronteira Livramento e Ribeira, hoje vamos ter conosco um filho da nossa terra, filho de uma grande amiga minha, jornalista, um empreendedor, aí está com um empreendimento novo. Um cara que não tem tempo ruim para ele. Então, e hoje ele está sendo convidado por mim para falarmos de um assunto aí que está deixando muita gente nervosa, que é o Mercúrio retrógrado. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir para o Eduardo se apresentar para nós. Te apresenta aí para nós, Eduardo. Olá, muito boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite, Clarissa. Muito obrigado pelo convite, por poder falar aqui um pouquinho de um tema que eu gosto bastante, que eu também sou muito interessado, fiz alguns cursos já, que é a astrologia. E então, para começar me apresentando aos conterrâneos, e enfim, ao pessoal que está ouvindo, né? A rádio está no mundo. Eu sou jornalista, formado em 2013, atuo como repórter desde então, repórter de rádio, normalmente mais focado na parte do jornalismo cultural, com foco bastante dedicado à área da música, mas também a outras áreas culturais também, e outras áreas do jornalismo também, né? Só um pouco mais dedicado à área cultural. Também sou músico, tenho um projeto ainda incipiente, mas já temos um EP lançado, eu e um parceiro baterista, Rodrigo Demarte, da banda Doidivanas, Dancing Demos e outros projetos que ele tem também. A gente formou a Departamento D, lançamos um primeiro EP e estamos preparando novidades também. Além disso, eu, como jornalista voltado para a área da música, eu tenho meu trabalho enquanto repórter na Rádio FM Cultura, que é a rádio pública aqui do estado, e também um projeto pessoal de podcasts e faço lives que se chama Música Tessen, voltado especialmente para a questão musical. E agora, mais recentemente, há pouco mais de um mês, também comecei profissionalmente na área da gastronomia, lançando a Caponatíssima, que é um projeto meu e da minha esposa, em que a gente vende caponata, né, o antepasto de berinjela italiano conhecido, com alguns acompanhamentos. A gente começou há pouco tempo e pretende daqui a pouco lançar outros produtos também. E com relação à astrologia, eu também faço leitura de mapa astral e, embora essa atividade esteja um pouco mais de lado hoje em dia, é algo que normalmente, um assunto que normalmente toma bastante parte do meu tempo, porque eu gosto muito de astrologia, já fiz cursos, já estudo diariamente, tanto de forma livre, como eventualmente participando de cursos e palestras referentes ao tema. Bom, e este é o nosso convidado dessa noite, o Eduardo. E como a gente costuma dizer, a laranja não cai longe do pé, né, Eduardo? E sendo filho da Marta, que faz uma caponata dos deuses, a caponatíssima com certeza vai ser um sucesso muito, muito show. Mas conta pra nós aqui um pouquinho, só de curiosidade, como é que surgiu o teu interesse pela astrologia? Com certeza não há. É parte daí, né? A caponatíssima parte da caponata da minha mãe, né? Então, quem conhece a caponata da minha mãe vai ter uma ideia do que se trata. Mas é interessante, assim, sempre quando eu paro para analisar como as coisas me interessaram,
por exemplo, astrologia, mas não só, a gastronomia, a música, enfim. É algo que surge começa com uma coisa muito pequena e vai crescendo assim até tomar uma proporção que às vezes eu não consigo controlar. Bom, desde pequeno eu sei do meu signo solar, né, que é o signo que todo mundo sabe, que eu sou pisciano. Hoje eu diria que isso tem muito a ver com o fato de eu me interessar por astrologia, ser pisciano. Mas aí, enfim, né, eu aos poucos fui conhecendo um pouco mais sobre astrologia e casualmente, digamos, o start, assim, o estalo que deu para eu cada vez me interessar mais e mais e mais e mais, foi a partir, e é curioso isso, foi a partir de um canal do YouTube, que é um canal de humor, que usa a astrologia como humor. Tem vários desses canais, né? Que fazem as brincadeiras da a mãe de cada signo, o filho de cada signo na entrevista de emprego, enfim. E tem um desses canais que é o Deboche Astral, que eu assistia muito, e até agora faz tempo que eu não vejo, mas eu comecei a assistir. E lá pelas tantas, antes, eu sempre pensava, sempre tem esses vídeos, né? A mãe no, de cada signo, o namorado de cada signo. Por que que não fazem uns vídeos explorando outras coisas da astrologia que eu sabia que existia, mas eu não tinha conhecimento? Que eram as casas, eram os outros planetas, né? E esse canal fez, lá pelas tantas, uma série de vídeos abordando exatamente isso, o Mercúrio, o Vênus, em cada signo, né? Quais as características que traziam, claro, sempre com a dose de humor. E as casas também foram abordadas. E aí ali eu comecei a me interessar, né, a partir desse vídeo mais solto, mais leve. E aí fui atrás, assim, comecei a procurar. E casualmente na pandemia, quando estourou a pandemia no ano passado, teve uma coisa muito estranha que eu atribuo a, sei lá, intuição pisciana, sei lá. E quando começou a pandemia, eu pensei e falei assim, não, mas teve um cara, né, que falou que ia acontecer alguma coisa em 2020. Eu tenho certeza, eu vou procurar esse vídeo. E encontrei um vídeo de um astrólogo, tarólogo também, que em 2017 fez um vídeo falando sobre a conjunção, a superconjunção que teve no Ano Novo Astrológico de 2020, e ele falava nesse vídeo que em 2020 aconteceria alguma coisa fora do comum. Só que eu nunca tinha visto aquele vídeo, eu tenho certeza que eu nunca vi aquele vídeo, e hoje eu tenho certeza que eu nunca vi nenhum vídeo nem nada de alguém falando sobre 2020. Mas por alguns minutos eu tive total certeza que eu tinha visto esse vídeo e acabei chegando nesse vídeo que eu não tinha visto, né? E aí passei a seguir, a acompanhar os vídeos desse astrólogo que se chama Newton Schultz. E aí fiz o primeiro curso de leitura de mapa astral com ele e nessa caminhada, então, cada vez mais eu tenho me interessado e a partir do momento em que as coisas começam a fazer muito sentido e, e quando tu vai estudando e vendo de que maneira as coisas influenciam e como elas influenciam e tu percebe que as coisas fazem sentido, isso para mim foi o principal para eu passar a me interessar mais e a entender que a astrologia é sim uma forma de conhecimento válida e importante, principalmente para o autoconhecimento e para que a gente consiga se desenvolver melhor enquanto ser humano e também conseguir lidar com situações e entender situações que ocorrem de uma forma um pouco mais, como é que eu vou dizer? A gente entende
o porquê de algumas coisas e consegue detectar ali alguma possibilidade de aprendizado, coisas nesse sentido. E aí, desde então, é, é algo que faz parte do meu cotidiano. Eduardo, com certeza a astrologia vai te trazer muita, muitas descobertas, né? Porque ela influencia a nossa vida desde que o horário que a gente nasce até a hora que a gente se despede desse plano, ela está sempre, os planetas, os astros todos, eles estão influenciando a nossa vida o tempo todo. Ou nos empurrando, ou nos puxando para trás. Mas o fato é que as combinações lunares, solares, astrológicas, elas estão sempre presentes na nossa vida. E muitos ouvintes do Vibre de Aita, né, me mandaram perguntar, me pediram que eu falasse sobre o Mercúrio retrógrado e a conjunção com Gêmeos e toda essa história. E aí, conversando com a Marta, diz a Marta assim, a Marta sugeriu, quem sabe se tu não fala com o Eduardo? Eu digo, tá, voz nova, diferente, sangue novo, né? Então eu queria que tu entrasse aí nesse assunto de hoje, que é Mercúrio retrógrado. Não, com certeza Mercúrio retrógrado é sempre um tema muito falado, né? Tem até aquelas camisetas que o pessoal faz, que é tudo culpa do Mercúrio retrógrado, que como brincadeira é algo legal, mas enfim, né? Não é culpa do Mercúrio, né? Mercúrio não tem a culpa das coisas, embora ele influencie aqui na Terra, com certeza. Mas rapidamente falando, assim, só para não deixar de mencionar, embora eu acho que o pessoal saiba, conheça, tenha conhecimento disso, o fato de Mercúrio estar retrógrado, né, estar, entre aspas, andando para trás, ele está andando para trás no, no, na roda do zodíaco, né, mas é um movimento aparente de Mercúrio a partir daqui da Terra, né? Mercúrio ele está seguindo a sua órbita naturalmente, mas a impressão que se tem é que ele está andando para trás, por isso se fala em Mercúrio retrógrado, assim como a gente está hoje com Plutão retrógrado. Plutão fica 6 meses movimento direto, 6 meses movimento retrógrado, Saturno está retrógrado, enfim. Não é só Mercúrio que está, né? Agora, Mercúrio é um planeta que fica retrógrado várias vezes por ano, 3 vezes por ano, pelo menos, e em períodos curtos, né? Normalmente em torno de 20 dias. E Mercúrio tem também um pouco desse apelo uh, popular, assim, porque é um dos planetas que influenciam diretamente na nossa rotina, no nosso cotidiano. Enquanto Plutão, por exemplo, que é um planeta mais longínquo e tem uma influência muito mais sutil e que a gente tem uma percepção mais a longo prazo, Mercúrio é algo que influencia na nossa vida de uma maneira muito mais direta e imediata. E Mercúrio é o planeta ligado às questões da informação, da comunicação, do transporte, das notícias, notícias próximas, notícias da nossa cidade, as fofocas dos vizinhos, dos amigos, notícia do jornal, porque Mercúrio, na mitologia romana, era o deus mensageiro de Júpiter, né? Então ele era o deus que levava os recados, e ele era um deus muito rápido, inclusive por isso o planeta Mercúrio tem esse nome, porque ele é o que dá a volta em torno do Sol mais rápido no nosso sistema solar. E, enfim, a gente, né, vive num mundo permeado pela necessidade, somos um, uma espécie que necessita da comunicação, da informação, então tudo que influencia e um planeta que gere isso é um planeta fundamental e que acaba tendo essa importância toda, né? E o fato dele estar retrógrado
Então, significa basicamente que neste período essas questões envolvendo comunicação, envolvendo transporte, envolvendo comércio também, os nossos pensamentos, né, a nossa forma enfim, pensar e aprender informações, tudo isso passa por um momento de revisão e passa por um período um pouco mais delicado e um pouco mais com uma necessidade de uma atenção maior das pessoas, né? Não significa que as coisas vão dar errado, que vai dar problema em tudo, não é isso. Mas é um período de maior atenção no que diz respeito a esses aspectos da vida, né? E o fato dele estar em Gêmeos tem uma importância porque Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos, né? Então ele está domiciliado, então nisso ele ganha mais força. Então essa retrogradação, pelo fato de ser num signo em que ele é o regente, tem uma importância forte. A gente pode falar também sobre outras questões, como, por exemplo, o fato de Mercúrio, nesse período que ele está agora, ele entrou na retrogradação no dia 29 de maio, mais ou menos por volta das 7h30 da noite, e vai ficar retrógrado até o dia 22 de junho, ele vai voltar para o grau que ele estava no dia 14 de maio. Então ele estava em movimento direto, no dia 14 de maio ele estava num grau determinado de Gêmeos, seguiu seu caminho. Aí ele vai estar voltando, né, no zodíaco, e até o dia 22 de junho ele vai voltar para onde ele estava no dia 14 de maio. Então é um período de revisão de coisas de 14 de maio para cá, sob essa perspectiva de Mercúrio, né, da informação, da comunicação, documentos, notícias, comércio, enfim. Existem outros aspectos também que são interessantes de analisar, mas em linhas gerais, isso é o que, assim, basicamente permeia esse período, né, que começou no dia 29 de maio e vai até o dia 22 de junho. Então, podemos dizer, pelo que está colocando para nós, assim, que é um período que nós devemos falar, pensar pelo menos, né? Pensar antes de falar, né? Tomar cuidado com a parte do comércio, as negociações, usar um pouco de cautela nesse período. Seria correto dizer isso, Eduardo? Não, com certeza sim. É um período de se revisar e se refletir mais nas palavras que vai se dizer e no que vai se dizer. É algo que deve ser feito com frequência, mas é um período em que isso deve ser intensificado, assim como não é o período mais adequado para se firmar contratos, para se concluir negociações. Se for possível, deixar para depois desse dia 22 de junho é mais recomendado, né? Até o período agora para, se tiver coisas em curso, se prestar bem atenção, se revisar, se olhar melhor como as coisas estão se desenrolando. Agora, se precisar ser, né? Porque também acontece isso, né? Às vezes não tem como deixar para depois, que seja feito com uma atenção redobrada para que não haja nada, e não só com uma atenção redobrada, mas com uma precaução redobrada para que os prazos sejam cumpridos, porque pode acontecer, é um período em que acontece com mais frequência, por exemplo, da perda de documentos, não encontrar. Eu mesmo, essa semana, agora segunda-feira, eu pedi água aqui em casa, né? Aqui em Porto Alegre eu peço água mineral. E aí o rapaz trouxe a máquina,
do cartão estava sem bateria. Aí eu disse, não, deixa que eu pago da próxima vez. Mas ele voltou mais tarde. E aí veio com a máquina sem papel. E aí a máquina não passou. E eu falei pra ele, né, que, né, tipo, não viu que tava sem papel. E ele disse, não, mas a máquina passa sem papel, hoje que não tá passando. Então essas coisas acontecem assim, né, da perda de documentos, queima de pendrive. Então ter também essa precaução, se tem coisas mais importantes e documentos importantes é, que estão para ser negociações, para ser fechadas, essas coisas, é interessante, inclusive, se atentar para o prazo para que não se perca o prazo, né? Para que não aconteça coisas que no meio do caminho possa levar a pessoa a não concluir o que deveria ter sido concluído. Então, não significa que as coisas não vão acontecer, significa apenas que a gente tem uma necessidade de ter um cuidado, uma atenção um pouquinho além do que normalmente já deve se ter por esses motivos e pelo motivo do Mercúrio que rege tudo isso, tá nessa retrogradação em Gêmeos, que é o planeta da interação, é o signo da interação, da comunicação, da troca de ideias, de informação. Então, tudo isso junto demanda uma atenção redobrada em todos esses aspectos. Fantástica explicação, não podia ter sido melhor e mais detalhada, né? Até porque Gêmeos é um signo que ele chama atenção, né? Até mais do que outros signos que têm personalidades mais marcantes no zodíaco. Para mim é um signo que ele sempre me chama muita atenção pela facilidade com que as pessoas de Gêmeos, né, têm de, primeiro, de se comunicar, e segundo, de mudarem de ideia, de darem, elas parece que elas viram no ar, assim. Elas não têm problema com elas. Elas têm sempre um astral sempre muito interessante, né? Porque assim como elas não são tão dramáticas como o canceriano, nem tão sofridas como os piscianos, mas elas têm essa perspicácia, elas são, como é que eu vou te dizer, elas têm essa percepção, né, das coisas, mas de uma forma muito leve, que outros signos, a gente sabe bem, eu sou leonina, sei bem que a gente tem uma percepção de outro tipo e não, né? Então, e os Gêmeos, ele tem essa característica, né? E muitas outras que tu deve explicar melhor do que eu. Então, gente, vamos tomar cuidado, tá? Nesses dias aí, até dia 22 aí, pensar antes de falar, cuidar com a documentação aí que vocês forem fazer, que vocês forem ler, que vocês forem assinar, tá? Isso aí é só uma fase, né? A vida são ciclos e a gente tem que respeitar eles. Eduardo, os microfones da RW Palma estão sempre abertos para ti. Tem um cara assim que eu admiro um montão, né? E o programa do Vibre de Aita, ele tem o objetivo exatamente esse. Dessa horinha por semana, a gente sentar, discutir assuntos que interessam, né? E que possam ser positivos para as pessoas, né? Que já estão tá tão denso, né? Viver, tá tão pesado viver, então a gente tenta trazer uma vibe um pouquinho mais leve, levantar o astral de todo mundo,
né? E trazer conselhos bem valiosos nesse sentido, nesse autoconhecimento, nesse processo de autoconhecimento que todos nós estamos passando juntos, independente do processo de cada um, que cada um tem o seu, né? Uns mais devagar, outros mais rapidinho, outros a passo de tartaruga, não importa. Todo mundo tem o seu processo evolutivo, tem o seu processo de autoconhecimento e todos eles são muito válidos. Então, esse é o nosso objetivo e te convido assim, ó, sempre que tu achar um assunto interessante, os microfones do Vibre de Aita são todos teus, garoto. Não sei se vou te deixar aí à vontade para te dar mais alguma dica, se tu quiser achar válido, e te despedir dos nossos ouvintes. E o meu muito, muito, muito obrigado pela tua participação. Um beijo. Eu que agradeço pelo convite, Clarissa. Obrigado por ter me oportunizado falar um pouco com os ouvintes da RW Palma, falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que, como eu, né, quando eu comecei ali a falar, eu relembrei, né, que é um planeta que mexe diretamente no nosso cotidiano, né? Mercúrio, Vênus e Marte são os planetas, os nossos planetas pessoais, né, que a gente chama, planetas do consciente pessoal. Então, também por isso tem essa importância mais flagrante, né, mais perceptível, porque Mercúrio, Vênus e Marte a gente usa o tempo todo no nosso dia, né? O Mercúrio, estando retrógrado, como ele fica retrógrado 3 vezes ao ano, é um momento de precaução no que diz respeito a essa parte. Então não precisa fazer né, aquela coisa daquele tamanho, ai meu Deus, Mercúrio está em retrógrado e agora tenho, sei lá, tenho um compromisso. É só ter um pouco mais de precaução, porque já sabendo disso, enfim, os imprevistos acabam ficando um pouco mais previsíveis, e aí tu consegue fazer esse tipo de precaução necessária para evitar eles ao máximo. E aí o Mercúrio vai ficar retrógrado de novo esse ano ainda, aí no signo de Libra, ali por setembro, outubro, agora não lembro exatamente, mas no segundo semestre agora, Mercúrio vai ficar retrógrado de novo, e ano que vem são mais 3 períodos com Mercúrio retrógrado. Então, é muito por aí. A gente precisa. Claro que esse tem essa, essa questão mais pontual dele estar em Gêmeos, né? Que é o signo que ele rege. Então, ele está domiciliado, tem uma força importante nisso, mas nada que a gente não consiga superar com um pouco de calma, reflexão, ponderação das coisas. E assim a gente vai aprendendo também, né? A, a crescer. Eu também estou sempre à disposição aí, sempre que quiserem, podem chamar para falar sobre astrologia, que é algo que eu gosto tanto, e poder passar um pouco disso para as pessoas é sempre muito gratificante. Um grande abraço, um grande beijo a todo mundo e um bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.